Olá pessoal, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi, e hoje eu vou dar 4 dicas para quem não quer enriquecer. É muito comum dar dicas por aí para enriquecer, né? Mas eu acho que é muito mais fácil ensinar como não enriquecer. Então eu já vou falar porque aí vocês podem fazer o contrário, tá bom? E aí eu queria começar por uma que é o seguinte: se você quer continuar, não vou dizer pobre, mas continuar sem enriquecer, continuar sem alcançar um patrimônio relevante, eu acho que você deveria ter mais do que um carro na sua casa, tá? Talvez você não devesse ter nenhum, na verdade, mas em alguns casos a gente precisa ter um, né? Em alguns casos muito raros você pode ter dois. Mas eu vou te falar que em 90 ou 95% dos casos você não precisaria ter dois carros. Tá? E essa é uma das maneiras mais fáceis de empobrecer. Você vai pegar hoje um carro básico, ele custa 100 mil reais e ele vai te custar por ano aí, tranquilamente, uns 20, 30 mil reais só para ser mantido. Como assim, Lucas? Não, de jeito nenhum, tal. Eu não estou falando nem de gasolina, tá? Nem do preço exorbitante que está do combustível. Eu estou falando só do IPVA, eu estou falando só do seguro, que só nesses dois aqui já foi 10 mil reais. Tá? Então tranquilo, já peguei um terço do que eu falei que ia gastar e já peguei nesses dois aqui, já matei. Eu estou falando de manutenção, que é a manutenção obrigatória, não estou falando de você ter batido o carro, não estou falando de ter dado problema, não estou falando de multa. Eu estou falando de desvalorização do carro, que você pagou 100 mil por ele, mas pode saber que no primeiro ano ele já desvalorizou 15 mil, tranquilamente, 10 mil por aí. Então, o carro ele é um luxo. E aí você tem que estar rico para ter o luxo de ter dois, para ter o luxo de ter três. Se a gente está falando aqui de não enriquecer, quer dizer que você ainda não é rico. Então, vai aí a primeira dica: se você não quer enriquecer, tenha dois carros, que você acelera esse processo aí de garantir que você não vai enriquecer. Segunda dica para não enriquecer é sempre tenha um imóvel próprio. 18 anos, 20 anos, saí da casa dos meus pais, arrumei meu primeiro emprego. Hoje em dia nem é 20 anos, é 25 anos mais ou menos. Arrumei meu primeiro emprego, vou financiar uma casa. Troquei, recebi uma proposta para mudar de cidade, vou mudar de cidade, vendo a casa anterior, compro outra casa. Vai fazendo isso seguidas vezes, aí você casa, aí você precisa de um outro imóvel, porque a sua esposa, no meu caso, sou homem, a minha esposa quer um outro apartamento, aí eu vendo apartamento de solteiro, compro um apartamento de casado, aí eu tenho um filho, aquele apartamento fica pequeno, eu vendo aquele apartamento, compro um outro, aí a gente decide mudar de local para ficar mais perto da escola, porque agora eu tive um filho, blá blá blá. Vai nesse caminho, que é coisa garantida, afinal de contas aluguel é dinheiro na mão dos outros, é dinheiro jogado fora, né? Pois é, isso que a maioria acredita, mas a verdade é que o aluguel ele pode ser uma estratégia muito interessante durante várias fases da nossa vida e ele pode economizar muito dinheiro pra gente, tá? O imóvel, eu não estou falando nem de questão de desvalorização, né? Porque principalmente as pessoas mais velhas acreditam que o imóvel se valoriza para sempre, eternamente, em qualquer cenário. Não estou falando de desvalorização. Eu estou falando de custo de cartório, eu estou falando de taxa de registro, eu estou falando de custo de corretagem, eu estou falando de, às vezes, você ter que vender rápido, às vezes você ter que manter dois imóveis e aí cada parcela que você está pagando do imóvel que você não está usando é um dinheiro jogado fora. Estou falando de tudo isso. Então essa é a outra dica. A terceira dica para não enriquecer é fazer títulos de capitalização ou caixinhas. Aquelas caixinhas da família, caixinhas da empresa, a caixinha do bairro, tanto elas, títulos de capitalização, principalmente quando você vai adquirir um bem, né, aí faz muito sentido. Mas a questão do título de capitalização, que é aquele que ainda te fala que tem rendimento de poupança e você ainda pode ser sorteado. Uma porcaria, não serve para nada, prende o seu dinheiro, a poupança pelo menos não prende o seu dinheiro. Tem imposto de renda, a poupança pelo menos não tem imposto de renda, apesar que os dois rendem super mal do mesmo jeito. E a caixinha nem se fala, né? Não rende nada. Então, outra dica, muita gente acha que assim pelo menos o dinheiro está preso. Não, gente, tem várias outras maneiras de prender o dinheiro e de exercer a disciplina. Não siga por esse caminho, a não ser que você não queira ficar rico. Aí fica a dica. Tá? E a quarta dica, acredite que você vai começar a investir quando você tiver um aumento, quando você receber mais, quando você
for promovido, quando você acabar de pagar o boleto XYZ. Ou seja, deixe para começar a investir no futuro. Eu já cansei de dizer e falo sempre para todo mundo, investir não é coisa de rico, investir é coisa de gente paciente. E, por que não, de gente disciplinada. Hoje em dia você tem bons investimentos a partir de R$1. Ou seja, se você tem R$1, você consegue investir. Então essa historinha de vou começar a investir amanhã, vou começar a investir ano que vem, vou começar a investir quando eu tiver dinheiro, essa hora ideal não chega nunca. Então fica aí a minha dica para vocês, as 4 dicas para quem não quer enriquecer.